Se você já tentou largar um vício, seja ele um videogame, as redes sociais, a bebida ou os doces, você sabe que mesmo com muita motivação, essa não é uma tarefa nada fácil, e entender como tudo isso funciona no seu cérebro pode fazer uma grande diferença. E quando falamos sobre vícios, a maioria das pessoas pensam naqueles casos extremos, com o uso de substâncias pesadas, mas saiba que o sistema cerebral responsável por manter um alcoólatra nessa vida é o mesmo que faz todos nós permanecermos com o celular o tempo todo. E eu não estou querendo dizer que a consequência de todos os tipos de vícios existentes são a mesma, e sim que em todos nós existe um sistema chamado sistema dopaminérgico, que se não soubermos como lidar e como ele funciona, poderá controlar toda a nossa vida. Então, de maneira simplificada, quando realizamos algum comportamento que nos traz uma recompensa, como comer um doce ou olhar as redes sociais, é como se esse circuito dopaminérgico marcasse essa atitude, para que ela seja novamente realizada. Assim, nas próximas vezes, o seu sistema dopaminérgico não será responsável apenas pela geração da sensação positiva do prazer, mas principalmente pela construção da vontade de fazer de novo. E como você deve imaginar, essa vontade apenas aumenta. Dependendo da quantidade de dopamina que um determinado comportamento gera, como o uso de algumas substâncias, esse circuito que te motiva a fazer algo de novo é tão forte que as áreas do seu cérebro relacionadas ao autocontrole são inibidas. É por esse motivo que muitos, mesmo querendo parar, mesmo com muito esforço, não conseguem, pois às vezes esse processo está fora do seu controle, e se esse for o seu caso, é essencial a busca por profissionais, pois sozinho é praticamente impossível. Mas se você quer parar com algum comportamento, entre aspas, mais simples, existem algumas dicas da neurociência baseadas em como você funciona, e se você aplicá-las e tiver disciplina, poderá assumir o controle da sua vida e das suas vontades. Então, para que esse vídeo seja acessível para todas as pessoas, eu vou te passar as 6 melhores dicas da neurociência com uma linguagem simples, fácil e de modo que você consiga implementar hoje mesmo. E isso é claro, se você ficar até o final desse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui tem 2 vídeos novos por semana. Meu nome é Gustavo, esse é o canal Faculdade da Vida e sem mais enrolação, bora aprender! Dica número 1. Aprenda a dificultar a sua vida. Se tem algo que faz o nosso sistema dopaminérgico se ativar em uma menor intensidade, é o tempo necessário para se obter uma determinada recompensa, sendo que quanto maior o tempo para se obter a recompensa, menor a ativação e menos vontade você terá. E não existe exemplo melhor do que o exercício físico, já que a recompensa virá só depois de alguns meses, quando você perceber que cumpriu alguma meta, o que é diferente com os doces, que logo na primeira mordida já gera uma bomba de dopamina. E pode parecer meio injusto o nosso cérebro só gerar vontade de fazer aquilo que geralmente não nos faz tão bem, mas sabendo desse princípio e como ele funciona, nós podemos começar a jogar o jogo desse circuito e enganar a nossa mente. Então, para te explicar melhor, pense naquele dia que você entrou em uma loja, você encontrou algo que queria comprar e a princípio você estava extremamente motivado, mas ao olhar uma fila enorme, aquela vontade de comprar diminuiu na hora, e isso com certeza já aconteceu com você. E baseado no que eu acabei de te explicar, por que a nossa vontade de comprar diminui? Porque no momento que você vê o tamanho da fila, o seu cérebro entende que para se obter a recompensa da compra, você vai ter que enfrentar algo demorado. Assim, podemos aplicar isso na nossa realidade, pensando de que forma podemos atrasar o prazer de um vício que desejamos parar. É literalmente pensar, e pela sua primeira vez, como você pode dificultar a sua vida, deixando o comportamento menos interessante. Se você tem o vício das redes sociais, uma maneira de dificultar o seu comportamento é desconectando o seu acesso toda vez que você usar, pois na próxima vez que tiver vontade, só de pensar que é preciso colocar o seu login e a senha novamente, a sua vontade diminui. E se o seu caso for um vício por um doce, por exemplo, por que você não combina com algum amigo que toda vez que você for comer, terá que enviar uma foto do doce e esperar ele responder? Assim, até você fazer tudo isso, a sua vontade diminui, nem que seja um pouco. Dica número 2. Identifique o diabinho no seu ombro. Todo hábito ou vício possui o que a neurociência chama de gatilho, que é basicamente algo que te leva a um estado ou comportamento. E em todo processo sério de tratamento, identificar quais são os seus gatilhos é algo essencial e muitas vezes é o primeiro passo. Então vamos imaginar que uma pessoa tem um vício de beber bebidas alcoólicas. E se repararmos, essa pessoa não decide beber em horários e dias aleatórios. Existe alguma coisa que está levando ela a fazer isso. Ou seja, o gatilho do comportamento. Esse gatilho pode ser social, quando ele encontra com os amigos, pode ser de luta ou fuga, quando ele se estressa com o trabalho, pode ser habitual, quando ele sempre pega uma cerveja ao sentar no sofá e pode até mesmo ser relacionado a algum local específico. O fato é que se essa pessoa identificar os gatilhos do comportamento, ela pode focar em acabar com eles, de modo que se ela deixasse de sair com os amigos durante um período, muito provavelmente o seu consumo de bebida já iria diminuir drasticamente. E agora é hora de você se tornar um verdadeiro detetive de você mesmo, pensando o que realmente te leva a fazer algo. Será que você olha a rede social por
causa de algum som da notificação? Será que você joga videogame ao ver um amigo online? Quais então são os seus gatilhos? Saiba também que cada vez que você olha para o celular, por exemplo, existe um significado por trás daquilo. Às vezes por tédio, distração, desconforto, ansiedade, para aliviar uma tensão, para não ficar olhando para alguém ou qualquer outro motivo. E isso também você precisa saber. Assim, depois de identificar os gatilhos e significados, iremos começar a reduzir esse comportamento no nosso dia a dia, de modo a começar a eliminar aqueles que estão vinculados a um gatilho e um significado mais fácil, e somente depois ir para os mais difíceis. Então, se você tem o hábito de comer o doce, é muito mais fácil eliminar aquele doce que vem por causa do tédio e do gatilho de sentar no sofá, do que aquela vontade de comer um doce que vem depois de um acontecimento estressante e com gatilho social. Dica número 3. Os pequenos troféus. Como eu disse para você, tudo aquilo que traz uma recompensa a longo prazo se torna menos interessante, e além de deixar um vício algo mais difícil de ser executado, nós devemos gerar um pequeno prazer para cada vez que conseguimos cumprir com aquilo que prometemos. Assim, todas as vezes que essa pequena recompensa for gerada, é como se você estivesse ensinando o seu cérebro que não fazer aquele comportamento também é algo recompensador e que deve se transformar na sua nova realidade. E para você aplicar essa dica, existem várias formas, e a primeira delas é a mais óbvia, que é você literalmente comemorar cada vez que você controlar e dizer não para um vício. Realmente levantar os braços e se orgulhar por estar mudando sua vida. Quando levantamos os nossos braços e sorrimos ou ficamos na posição de super-herói, mesmo fingindo, nós liberamos vários neurotransmissores que vão reforçar o quão positivo é essa atitude de resistência, por mais que ela não tenha sido nada fácil. A outra maneira de gerar um pequeno troféu é você comprar uma jarra e várias pedrinhas, e para cada vez ou dia que você cumprir a sua meta, você vai colocar uma pedrinha nesse jarro, e cada vez que você não conseguir, você irá tirar uma. Seguindo esse mesmo raciocínio, você também pode usar o calendário ao seu favor, marcando um X nos dias que foram bem-sucedidos, deixando em branco os dias que você não conseguir se controlar, gerando uma recompensa ao ver o calendário completo. E o ideal é que, ao invés de ficar planejando o seu mês, que você foque um dia por vez, e todos os dias você pense consigo mesmo: só por hoje eu vou manter o foco. Dessa maneira você diminui a desmotivação e consegue dizer a mesma frase todos os dias. Enquanto muitos ficam tristes ao deixar um doce de lado, você deve direcionar o seu foco e reforçar para o seu cérebro o quão positivo pode ser viver uma nova vida e realizar pequenas conquistas no seu dia, pois seu sistema dopaminérgico também gosta disso. Dica número 4. As pessoas são fontes de dopamina. O ser humano é o ser mais social do mundo, de modo que todo o nosso cérebro foi construído para viver em sociedade. E mesmo você achando que prefere ficar sozinho, em total isolamento, seu cérebro começa a literalmente adoecer, e isso em apenas 3 dias. Isso acontece porque o que fez o ser humano sobreviver e prosperar como espécie foi a nossa capacidade de trabalharmos juntos, pois uma pessoa só não ganha de nenhum animal selvagem, mas um grupo consegue enganar um leão, se alimentar e sobreviver. Assim, quando estamos perto de pessoas amadas, quando recebemos um incentivo e quando somos reconhecidos, o nosso cérebro gera um grande pico de dopamina. E não é à toa que muitas pessoas sonham ser famosas e reconhecidas por aquilo que fazem. E é claro, sabendo dessa influência social, podemos utilizar isso ao nosso favor. E aqui existem duas possibilidades. A primeira é usando um gatilho social de comprometimento, e a segunda é utilizando o reconhecimento como uma arma de geração de prazer. Ou seja, primeiramente você pode se comprometer com alguém da sua família, amigo ou um profissional que esteja te acompanhando, dizendo que a partir de hoje você vai começar a reduzir um comportamento e irá provar de alguma forma que você está fazendo isso. E essa estratégia vai funcionar, pois além de gerar uma recompensa ao receber um parabéns de uma pessoa, o nosso cérebro tem um certo medo de não cumprir promessas, de decepcionar as outras pessoas, e uma vez comprometido com algo, isso irá te impulsionar. A segunda estratégia é você utilizar principalmente as redes sociais, de modo a assumir um compromisso publicamente de mostrar a sua jornada para parar de realizar algum vício. E cada vez que você postar uma foto ou vídeo, o engajamento servirá como uma recompensa. Essa estratégia só não te ajudará, é claro, se o seu vício for o próprio uso da rede social, pois senão você estará apenas reforçando o seu comportamento, e não é isso que nós queremos que aconteça. Então, se for o seu caso, utilize outra estratégia. Dica número 5. 99% das pessoas erram nesse passo, mesmo sabendo disso. Sabe quando as pessoas gostam de prometer que vão parar de fazer algo? Justamente quando estão hipermotivadas ou quando acabam de realizar aquele mesmo comportamento que gera um arrependimento. E isso pode nos levar a um grande erro. No momento em que estamos muito arrependidos ou extremamente motivados para mudar, é comum as pessoas acharem que elas vão realmente conseguir mudar tudo de uma vez e que nunca vão sentir nenhuma desmotivação. É nesse momento que uma pessoa que tem um vício de jogar videogame diz que nunca mais
mais vai fazer isso, e por achar que a sua motivação vai ser sempre maior que tudo, nem pense em estratégias para manter o foco ao longo dos dias. E aí, quando aquela motivação passa, quando o açúcar sai do sangue, quando a vontade de jogar videogame volta, como nenhuma estratégia foi pensada, seu sistema dopaminérgico controla a sua vida e você realiza o mesmo comportamento. Por isso, antes de começar o seu projeto, esqueça sua motivação, finja que ela nunca vai te ajudar e comece a pensar em uma estratégia para ser utilizada naquele dia mais difícil, naquele dia em que a vontade de desistir é muito grande. Pois é só pensando antes, se planejando e criando um plano B que você terá a chance de assumir o controle, deixar a vontade de lado e se manter firme nos seus objetivos. E eu vou dar alguns exemplos de como seriam esses planos. Se você quer parar de comer doce, por exemplo, a primeira coisa é tirar todos os doces da sua casa, para que na recaída isso não seja uma opção. E além disso, você deve comprar algumas frutas mais doces, como um plano B caso você tenha muita vontade. Agora pense no seu caso, como você pode evitar a autossabotagem e qual será o seu plano B para aliviar aquela ansiedade de ir atrás do seu vício. Pense nessa estratégia agora e não caia na armadilha de achar que apenas motivação será suficiente. Dica número 6. Chutar o balde nunca é uma opção. Sabe quando você está indo muito bem com seus planos, está alguns dias sem fazer um determinado comportamento, mas parece que um dia algo acontece e você não faz aquilo que tinha prometido? E nesse momento existem duas opções. Ou você começa a se planejar para o próximo dia, com foco na solução, ou você, entre aspas, chuta o balde e joga fora todo o progresso que você tinha feito até ali, desistindo das suas metas e voltando com o vício em uma maior intensidade. O que você precisa ter em mente é que um dia de falha não significa que toda a sua jornada não valeu a pena. E às vezes, o fracasso não é o oposto do sucesso, é apenas um caminho, algo que todos nós devemos passar. Quando ficamos muito tempo sem um comportamento que gerava uma recompensa, nós aumentamos o número de receptores de dopamina no nosso cérebro. Isso faz você ficar com cada vez mais vontade, podendo até mesmo fazer você agir sem pensar. Mas depois de fazer aquilo que você não queria, precisamos usar a nossa consciência para nos manter firme. Entender que o nosso progresso não foi jogado fora e que amanhã é um próximo dia, uma nova oportunidade de mudança. E lembre-se que quando o assunto é mudar comportamentos, devemos sempre fazer isso aos poucos, de forma estratégica e de preferência com o acompanhamento de um profissional que poderá te ajudar com medicamentos específicos. Saiba também que a dopamina não é uma vilã, pois da mesma forma que ela gera o vício da bebida, ela pode fazer você construir o hábito da atividade física, da leitura, do estudo e da meditação, fazendo você também ter uma recompensa por isso. No fim, todos nós temos vícios e virtudes, mas faz parte da nossa decisão consciente buscar o prazer naquilo que nos faz bem, naquilo que nos leva para os nossos objetivos e, aos poucos, adquirir o hábito de fazer o que é preciso ser feito. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, eu fiz com muito carinho realmente para te ajudar. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal porque é de graça e me ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.